Mais um vexame para conta. Mas é óbvio que isso aconteceria. O Santista que achou que teria uma semana de paz, se enganou de novo, gente. Não existe paz para o Santista. A gente no sábado vence o Atlético Mineiro. O que o Santista pensa? Cara, terça-feira, correr coleta? Não tem como dar errado. Os caras com o time reserva. Os caras vindo pra resenha com o presidente podendo jogar. Presidente de 52 anos. O que a gente achou que aconteceria? Resenha. Resenha. De novo, o Santos comete mais um crime com seus torcedores. De novo, o Santos humilha os seus torcedores. E detalhe, no dia do aniversário do clube, o Santos está fazendo 114 anos e olha o que eles fazem com o torcedor. 114 anos que os últimos 5 poderiam esquecer. Poderia ser esquecido os últimos 5 anos do Santos. Porque desde aquela maldita final da Libertadores contra o Palmeiras, o Santos é isso que a gente vê. O Santos é um time sem alma, um time que tem um DNA de derrotado. Quando a gente fala que o DNA de ofensivo, acabou, gente. O DNA hoje que impera nos Santos é o DNA de um time perdedor. É o DNA de um time que não tem alma, de um time que não consegue fazer 2 gols no Recoleta, de um time que faz pênalti no Recoleta. Parabéns, Luan Pérez. Grande atuação ontem. Ótima atuação. Os caras tiveram uma chance e foi que você deu para os caras. Parabéns para você. E aí a gente precisa falar do jogo, a gente precisa falar da diretoria do Santos, a gente precisa falar dos personagens pós-jogo. Então, assim, é tanta coisa errada que eu não sei nem por onde começar. Falando do jogo, com todo respeito, qualquer que seja a minha análise sobre o jogo, vai esbarrar no absurdo que é você não vencer um time como o Recoleta. Qualquer análise. Ah, porque o Neymar foi o melhor da partida, o Neymar jogou bem. O Santos não ganhou do Recoleta. Desculpa, isso para mim é muito pouco. É muito pouco. Se você tem um jogador do quilate do Neymar e ele não é capaz de liderar aquele time para ganhar do Recoleta com o time reserva, tá tudo errado, irmão. Tá tudo errado. Obviamente que é aquilo que eu sempre falo aqui para vocês. Os maiores culpados estão ali em cima. Assim, o Marcelo Teixeira é o principal culpado. O principal. O Marcelo Teixeira é um péssimo presidente. É o pior presidente da história do Santos. Escuta o que eu estou te falando. Ele é pior. O Marcelo Teixeira ele consegue ser pior do que o Rueda. Ele consegue ser pior do que o Rueda. Sabe por que ele consegue ser pior do que o Rueda? O Rueda não teve o Neymar. O Rueda não teve o Neymar. O Marcelo Teixeira, ele está desperdiçando 2 anos do Neymar. Vocês têm noção do que é isso? O Marcelo Teixeira consegue trazer o Neymar e a torcida ficar com raiva dele. O Marcelo Teixeira consegue perder sócio-torcedor com o Neymar na equipe. O Marcelo Teixeira não consegue fazer um marketing decente usando o Neymar. Sabe o que ele consegue fazer com o Neymar? Uma dívida gigante com o Neymar, como foi noticiado em diversos portais aí. Dívida de 90 milhões batendo na porta em dezembro. Mas lembrando, o Santos vai ter que pagar à vista caso ele não se reeleja. Esse é o Santos Futebol Clube. Então o maior culpado, gente, é sempre quem tá lá em cima. É o seu Marcelo Teixeira, embaixo o seu Alexandre Matos, que com todo respeito, não dá mais para ser diretor de futebol. Há anos que vem fazendo trabalhos horríveis. Horríveis. Mas o principal é o Marcelo Teixeira e aquela coisa que eu falo assim, que de Santista não tem nada. Porque se esse cara fosse Santista, ele largaria o osso que ele tem. O Marcelo Teixeira largaria o osso que ele tem. Porque, cara, de verdade, o Marcelo Teixeira, ele ama tudo, menos o Santos. Porque se ele amasse o Santos, ele já sairia do Santos. Ele olharia e falaria assim, não. Eu não tenho condição de ser treinador do Santos. Eu não tenho condição de ser presidente do Santos. Eu não tenho condição.
Eu não sirvo, eu sou fraco. Da mesma forma que eu. Eu não tenho capacidade de gerir o Santos como presidente. Mas eu tenho ciência. E eu jamais assumiria isso. Sabe por quê? Porque eu amo o Santos. E se eu amo o Santos, eu não vou fazer mal para o Santos. E o que o Marcelo Teixeira faz para o Santos é um mal. É um mal. Obviamente que não intencionalmente, mas é um mal por incompetência. Olhem quantos jogadores foram contratados pelo Santos nos últimos anos. Olhem quantos jogadores decentes nós temos no time do Santos titulares. Pouquíssimos. Por quê? Porque é um clube que não tem uma gestão. Porque é um clube que não é profissional. Porque é um clube amador. O Santos é o clube do amadorismo. O Marcelo Teixeira é o pior dos 20 presidentes que existem na Série A do futebol brasileiro. É o pior, eu garanto isso para vocês. Tá? Então, o primeiro mal tá lá em cima. O Cuca, sendo muito honesto, eu não queria que viesse. E eu não tô falando aqui pelo extra-campo, eu tô dizendo pelos últimos trabalhos do Cuca. Os últimos trabalhos do Cuca foram muito ruins. Os 2 vezes no Atlético Mineiro, depois que ele foi campeão de praticamente tudo em 2021. Mas os outros anos do Cuca foram muito ruins. Muito ruins mesmo. Nada agregou ao futebol. E aí a gente precisa falar dos jogadores que jogaram ontem contra o Recoleta. Um bando de bunda mole. Um bando de bunda mole. Um time profissional do Brasil, de primeira divisão, que tem o investimento que o Santos tem e não consegue ganhar do time C do Recoleta. Não dá. Não dá. Antes de eu continuar o desabafo, se inscreve no canal, por favor. Deixa o like, porque aqui vai ter desabafo pra caramba. Então, assim... Luan Pérez, irmão. Que porra de pênalti é aquele? O jogo dominado, o jogo tranquilo. Jogo tranquilo. Você vai fazer um pênalti. Brasão, quando você vai começar a pegar pênalti? Você não pega um pênalti, cara. Você não pega um pênalti, Brasão. Você não treina pênalti, não, cara? E olha que eu defendo você, Brasão. Olha que eu gosto de você, Brasão. Mas, pô, tem que começar a ser decisivo também em hora de pênalti. Não pega uma porra de um pênalti. Os laterais eu não vou falar, porque o que é aquilo, Igor Vinícius e Escobar? Não tem a menor condição desses caras vestirem a camisa do Santos. A menor condição. O Ilharão se arrastou em campo ontem. Se arrastou. Parecia aquele tio do churrasco. Sabe? Jogando depois que já comeu um monte de carne. Pelo amor de Deus. Que jogo horroroso do seu William Arão. O Bom Tempo, que eu gosto muito. Cara, comemorei a renovação dele, também foi mal. Gustavinho mal. E aí a gente precisa falar da frente. E aí a gente precisa falar. Moisés fez um jogo ontem também pavoroso. Pavoroso. Mas para mim, os 2 personagens do jogo foram o Neymar e o Gabigol. O Neymar não pelo que ele fez em campo, gente. Porque até que o Neymar, cara, ele tentava pra caramba. É assim, é de verdade, é praticamente a arca de Noé com o Neymar. Isso eu reconheço. Mas assim, o Neymar não pode ficar discutindo com o torcedor. E eu falei isso da outra vez que ele discutiu com aquele outro torcedor, no ano passado. Neymar, não é seu papel discutir com o torcedor, não. Sabe por quê? Porque o torcedor ali, Neymar, ele não tá de saco cheio do Neymar. Ele não tá de saco cheio de vocês que tá aí. O torcedor santista tá de saco cheio há 5 anos. Então deixa o torcedor extravasar. É o único direito que o torcedor tem é de fazer isso. Ele não tá indo na sua casa, ele não tá indo no CT, ele dentro do estádio, ele pode sim protestar. Ele pode sim protestar. E ontem era um dia que o torcedor tinha todo o direito de protestar. Então, Neymar, você não tem que ficar batendo boca com um torcedor, não. Porque, indiretamente, se você tem tudo isso que você tem a receber do Santos Futebol Clube, mais o que você recebe mensalmente do Santos, é esse torcedor que ajuda a pagar. É esse torcedor que ajuda a pagar. Então, você não tem nada que ficar discutindo com o torcedor. Nada. Nada. Não é seu papel discutir. Ah, mas ele tentou, ele jogou. Foda-se. O torcedor tem todo o direito do mundo de ficar puto com o Neymar, com o Gabigol, com quem quer que seja.
E não é papel de jogador ficar discutindo. Da mesma forma que quando o Danilo lá foi lá discutir com um torcedor da seleção brasileira, eu falei a mesma coisa. Não é papel. Cara, vocês fazem um vexame histórico dentro da Vila Belmiro e não pode criticar. Não pode criticar. Não pode falar nada. Tem que o quê? Tem que aplaudir o time? Vocês empataram com a porra do Recoleta. Com a porra do Recoleta. Dentro de casa, um time reserva. Os caras falando em colocar a porra do presidente pra jogar. E vocês querem o quê? Vocês querem o quê? Que a gente aplauda vocês? Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Então, assim, cara, acorda pra vida, Neymar. O Santista, cara, quer vitória. O Santista quer empenho do time. E o Santista, sim, vai reclamar quando tiver um jogo de merda como foi ontem. Você entendeu? E depois do jogo, Neymar, não adianta vir fazer entrevista coletiva. Ah, porque eu faço mais do que eu deveria fazer pelo clube. Cara, você tem 90 milhões de reais a receber do Santos. 90 milhões de reais a receber do Santos. Tá noticiado no ge.com. Tá noticiado. Até dezembro para receber do Santos. O que tanto a mais você faz pelo Santos? Essa dívida que o Santos tem com você, você acha que cobre tudo até o momento que você jogou pelo Santos? Você acha que você se paga pelo Santos? Pelo que você joga até o momento? E eu, cara, sou muito defensor de você, Neymar. Sou muito defensor do que você faz pelo Santos. Mas não vem dar uma de coitadinho pra cima da gente. Não vem. Sabe por quê, Neymar? Você vai passar e o Santos vai continuar. Daqui 30, 40 anos, Neymar, cara, muitas pessoas não vão, muitos santistas não vão nem saber quem é você, Neymar. E o Santos vai estar lá. O Santos é maior do que você, do que o Gabigol, do que qualquer jogador. O Santos é maior até que o Pelé. Se é maior que o Pelé, imagina vocês. Imagina vocês. Então não vem com esse papo. Ah, eu deveria fazer. Cara, ontem era jogo. Acabou o jogo, é colocar o rabo entre as pernas, falar que bosta de apresentação, a gente vai melhorar pro próximo jogo. Não tem que ficar discutindo com o torcedor. Não tem que vir. Ai, porque eu faço mais do que deveria. Cara, parece que você tá fazendo um favor pro Santos. Favor caro, né? Favor caro. Porque, cara, Neymar, se você viesse ganhando o que ganha a maioria dos jogadores, se o Santos não tivesse dívida com você, uma dívida tão absurda, eu seria o primeiro a falar, pô, realmente, o Neymar ganha um salário que qualquer jogador, os caras reformam o CT, ajudam lá aqui no clube e tal, não sei o quê. Top, top, realmente, pelo quilate do Neymar, por tudo que ele faz, top, legal, mas não é o caso, Neymar. Não é o caso. Você tá ganhando muito bem para jogar no Santos Futebol Clube. Muito bem. Se pegar, é o maior salário do futebol brasileiro. E aí te pergunto, é o melhor futebol do futebol brasileiro seu? Fica aqui o questionamento. E aí a gente precisa falar do segundo personagem, que é o seu Gabigol. O homem do deboche. O homem que adora debochar dos torcedores. Primeiro que, assim, o Santos empatando, fazendo um jogo de bosta, não consegue ganhar do Recoleta, sai debochando e dando risada da cara dos torcedores que vaiaram ele. O Gabigol fez um jogo nojento. O Gabigol fez um jogo horroroso. O Gabigol fez um jogo que, com todo respeito do mundo, é mais um que tinha que colocar o rabo entre as pernas, sair de cabeça baixa e olhar e falar, cara, eu não fiz o que eu deveria fazer. A impressão que eu tenho desses jogadores do Santos, não só do Neymar, do Gabigol, dos todos, parece que eles estão fazendo um favor de jogar no Santos, e não o contrário. E não o contrário. E eu tô de saco cheio dessa situação. Saco cheio. E sabe por que eles têm essa impressão de que estão fazendo um favor pro Santos? Porque isso vem de cima. Essa é a imagem que quem tá lá de cima passa para esses jogadores, porque mimam esses jogadores. Tá? A grande verdade é essa. O seu Gabigol, toda vez que é substituído, mesmo jogando mal pra caramba, cara, o Neymar deu uma bola pra ele uma hora lá, cara, não conseguiu dominar. E aí vai sair debochando. Aí chega no final com uma entrevista, pega os meus números. Gabigol, olha o seu desempenho dentro de campo, cara.
Olha o seu desempenho dentro de campo. Olha o que você apresenta efetivamente dentro de campo. Olha quantos jogos, Gabigol, você esse ano decidiu para o Santos. Olha isso. O Santos te poupou para você não jogar contra o Deportivo Cuenca, que foi uma vergonha. Por que você precisa ser poupado? Eu te pergunto isso. Por quê? Se você tivesse no Flamengo, você seria poupado num jogo de Libertadores? Eu duvido. Eu duvido. Por que no Santos você é poupado? Sabe por quê? Porque é a casa da mãe Joana. Quem manda no clube são os jogadores. Porque a gente sabe que presidente não tem. Presidente é um puta de um incompetente, esse Marcelo Teixeira. Então, assim, ontem foi só mais um vexame para a lista. Mais um. Mais um. De tanto que a gente está acostumado. Então, a gente, desde 2020, a gente obriga para cair. Ou cai ou joga a Série B. A gente é eliminado por Deportivo Táchira da Venezuela, por CRB, por Novo Horizontino. Vamos cair, perdemos para o Cuenca, empatamos com um time semi-amador do Recoleta, com direito à resenha do presidente que quase jogou. E esse é o Santos. Dá para levar a sério um clube desse? De verdade? Dá para levar a sério um clube dessa magnitude, do tamanho gigantesco que é o Santos, com esse tipo de comportamento de jogador e dirigente? Cadê o seu Marcelo Teixeira para falar hoje? Cadê? Cadê? Para sentar a bunda lá na coletiva e falar: olha, nós somos incompetentes. Ninguém põe a cara a tapa. Ninguém põe a cara a tapa desse clube. É um clube de gente omissa. É um clube de gente amador. É um clube de gente incompetente. Esses caras acham que é de Santos. Porque eu sou de Santos, eu sou mais do que vocês. Seus, não, eu não vou falar o que eu penso. O Santos é do mundo. O Santos não é de Santos. O Santos não é de São Paulo. O Santos não é do Brasil. O Santos é do mundo. E vocês, cara, conselheiros, diretores, presidente, vice-presidente, vocês estão apequenando o Santos. Vocês estão transformando o Santos num time de uma cidade pequena. Vocês estão transformando o Santos, cara, em algo minúsculo. Sabe por quê? Por incompetência de vocês, cara. Por incompetência de vocês. Sabe por quê? Porque o que vocês gostam, no fundo, vocês que estão aí administrando o Santos Futebol Clube, vocês não amam o Santos. Vocês amam o poder que o Santos proporciona. É isso que vocês amam. E vocês estão conseguindo acabar com o Santos. Vocês estão conseguindo acabar com o Santos Futebol Clube. Vocês estão conseguindo. A cada dia é um novo vexame que vocês conseguem. Sabe por quê? Porque o DNA perdedor está dentro de vocês. O DNA de incompetente está dentro de vocês. E vocês passam isso para jogador, para treinador, para todo mundo. É só vocês verem o quanto de jogador que sai do Santos e começa a jogar bem. O quanto de jogador que muda de ambiente e o cara é outro jogador. Vocês acham que é por culpa de quem? Era por culpa do jogador? Ou é por culpa desse ambiente que vocês proporcionam para os jogadores? Por conta desse ambiente, que é um ambiente de perdedor, um ambiente de gente que adora perder. É isso que vocês são para o Santos Futebol Clube. Volto a repetir, se você, Marcelo Teixeira, realmente amasse o Santos, você renunciaria, porque você não tem a menor capacidade de ser gestor do Santos. Eu tô de saco cheio de você, cara. Eu tô de saco cheio da sua incompetência. Você é um cara que desde o último mandato que você teve no Santos, você não deveria mais pisar no Santos Futebol Clube. Mas a carência de alguns setores da torcida é tão grande que te recolocaram no cargo. Graças a Deus, eu sei muito bem o que eu falei antes de você ser eleito. Antes de você ser eleito. Você tá me entendendo, Marcelo Teixeira? Eu sempre quis você longe do Santos, porque eu sei muito bem o quão incompetente você é. Beleza? Pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e obrigado pela companhia. Valeu.